Agora eu vou estar mostrando uma das funções mais poderosas do ChatGPT, que é o auxílio dele para edição, criação e análise de dados em planilhas. Então a gente pode estar usando a inteligência do ChatGPT para fazer qualquer coisa numa planilha, simplesmente com um prompt de texto. Então, ao invés de você precisar aprender todas as fórmulas, ou se você precisa de alguma coisa específica que ele faça numa planilha, de você precisar descobrir como automatizar isso através de uma fórmula, basta você pedir exatamente o que você quer no prompt de texto e o ChatGPT vai fazer de forma automática para você. Então, primeiro, a gente acessa aqui o Google Planilhas. Então, para quem não está acostumado a utilizar, basta digitar aqui Google Planilhas ou vir aqui nos apps do Google, do lado do ícone do seu login, e clicar aqui em Planilhas. E a gente vai vir aqui em Planilha em branco. E aqui, já com a planilha aberta, a gente vai vir aqui no menu superior e clicar em Extensões, Complementos, Instalar Complementos. E aqui no campo de pesquisa dos aplicativos, você vai digitar Sheet de planilha, ChatGPT. Dá Enter e você vai vir exatamente nessa extensão aqui. Clique em instalar, ele vai pedir autorização para conectar com o seu Google Chrome. Uma vez instalado, você vai voltar aqui em extensões e já vai aparecer aqui o plugin do ChatGPT. E aí você vai clicar aqui para habilitar, vai aparecer uma mensagem dizendo que foi habilitado. E bom, o seu ChatGPT tem que estar conectado, claro, na mesma conta do Gmail, porque na hora que você for instalar o plugin, ele vai pedir ali, ele vai perguntar em qual conta você quer conectar, então você vai conectar com a mesma conta que tiver conectado ao ChatGPT. Bom, então agora, uma vez que você fez isso, você já pode usar o ChatGPT para fazer basicamente qualquer coisa aqui com essa planilha. Então eu vou abrir uma planilha aqui para dar alguns exemplos. Então eu abri aqui algumas planilhas genéricas. É claro que eu vou dar exemplos muito simples, mas você pode usar isso para qualquer tipo de planilha e para qualquer quantidade de itens que tem na sua planilha. Talvez depois que eu mostre esses exemplos aqui, você mesmo vai pensar em diversos casos de uso para a sua especificidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lista de produtos aqui. Aqui eu botei só o nome simples do produto, né? Camiseta azul, tênis branco, mochila preta. Eu quero que ele gere aqui para mim uma lista de benefícios de cada produto. Então, para habilitar a função do ChatGPT, a gente vai vir aqui nessa barra superior, onde está FX, a barra de função. Primeiro a gente vai clicar na célula que a gente quer que ele escreva para a gente e vai vir aqui na função FX. Então agora preste atenção que tem que escrever exatamente da forma que eu vou colocar aqui. Você vai colocar igual ChatGPT, abre parêntese. Então esse aqui vai ser o comando padrão, igual ChatGPT, abre parênteses. Agora, abre aspas para você colocar o prompt de texto com o que você quer que ele faça na célula. Então aqui eu posso escrever normalmente em linguagem natural. Descreva o principal benefício do produto. Uma vez escrito o prompt, você vai fechar aspas e você vai colocar o seguinte comando: o símbolo de E comercial, e agora você vai selecionar a célula em que ele deve executar esse comando. Então eu quero que ele descreva o principal benefício do produto dessa célula aqui. Então vou clicar em cima de camiseta azul, já vai aparecer aqui em cima a célula A2 e vou fechar parêntese. Então vai ser sempre nesse modelo aqui, igual ChatGPT, abre parêntese, o prompt entre aspas, E comercial e a referência da célula em que você quer que ele execute o prompt. Fecha parênteses e agora a gente simplesmente vai dar Enter e a gente vai ver que ele carregando e criando aí o texto com benefício de forma praticamente automática. Então escreveu aqui: o principal benefício da camiseta azul é sua versatilidade. Essa cor clássica combina facilmente diferentes estilos e pode ser utilizada em diversas ocasiões, desde informais até um pouco mais sociais. Mas aqui qual é o interessante? É que eu posso pegar essa descrição aqui e arrastar para os outros itens da tabela e ele vai criar todos os benefícios de forma automática. Então vou clicar nessa célula aqui, vou segurar aqui nessa bolinha e vou arrastar para as células de baixo e automaticamente ele vai fazer a mesma ação para as outras células. O principal benefício do tênis branco é a sua versatilidade, mochila preta. Se eu for escrevendo outros itens aqui, sapato social, suspensório, boina de camurça. Independente de quantos itens tem aqui, basta eu pegar essa primeira célula aqui e arrastar, que ele vai criando todas as descrições automaticamente. Então eu estou dando um exemplo simples aqui, mas imagina quantas coisas não dá para a gente fazer usando essa mesma função de criação de textos automáticos, fazendo referência ao texto da coluna A. Vou mostrar outros exemplos aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui com os comentários que o cliente deixou e eu vou pedir para ele identificar qual o sentimento que o cliente teve em cada uma dessas mensagens. Então eu vou colocar aqui a seguinte função: igual ChatGPT, abre parênteses, abre aspas, classifique o comentário como positivo, negativo ou
neutro. E eu vou complementar aqui, escreva apenas qual é a classificação, para que ele não fique escrevendo nada além disso. O comentário é considerado positivo. Eu quero que ele escreva só positivo, negativo ou neutro. E caso não dê certo, você pode ajustar o prompt aqui exatamente da mesma forma que você faria no ChatGPT. Então agora eu vou fechar aspas, e-comercial, e vou referenciar essa célula aqui. Fecho parênteses e dou Enter. Positivo. A gente vê que o resultado é praticamente imediato, assim, leva o mesmo tempo, basicamente, que uma resposta ChatGPT. E aí você pega aqui e arrasta, e ele vai executar a mesma ação para as outras células. Então, adorei o atendimento, voltarei sempre. Ele classificou como positivo. Demorou muito para entregar, negativo. Produto bom, mas embalagem ruim, negativo. Então, vou continuar aqui dando outros exemplos, outros casos de uso. Revisão de texto. A gente tem um monte de texto original aqui com erros gramaticais. Eu gosto de aprender inteligência artificial. Esse produto é muito bom. Vocês também entregam? Quantos quilos tem? Deveria ser, né? Então, vou botar um prompt aqui. Igual ChatGPT, abre parênteses, abre aspas. Reescreva a frase corrigindo os erros gramaticais. Fecha parênteses, e-comercial, célula 2, fecha parênteses. Enter. Tá aí, eu gosto de aprender inteligência artificial. Frase corrigida, vamos esticar. E tá aí as frases corrigidas. Então a gente pode usar isso aqui para fazer simplesmente qualquer coisa. Tem outras ideias aqui, por exemplo, fazer brainstorm de ideias. Aqui você bota, por exemplo, a coluna aqui com palavras-chave e pede para ele gerar uma ideia para cada uma. Imagina você coloca aqui, por exemplo, você tem uma planilha aqui em que você simplesmente vai tendo uma ideia, por exemplo, de algum conteúdo e vai só escrevendo o tema aqui e vai deixando salvo. Aí depois você pede aqui para o ChatGPT, cria um roteiro de um vídeo para Reels baseado neste tema. Então você vai ter uma planilha aí já sua, organizada com todos os temas. Todas as ideias que você tiver, você vai colocando ali e depois você simplesmente coloca o prompt aqui e vai arrastando. Vamos botar aqui, por exemplo, igual ChatGPT, abre parênteses, aspas. Vou colocar aqui, crie um roteiro de Reels para um perfil de educação online. Vou colocar uma coisa bem aleatória aqui, baseado na palavra-chave. Fecho parênteses, comercial, clico aqui na célula, fecho parênteses, Enter. Claro que nesse caso ele vai trazer um texto bem grande aqui. Então aqui, palavra-chave viagem, ele trouxe aqui o roteiro inteiro do Reels e eu posso esticar aqui para as outras palavras-chave e ele vai gerar também de forma automática. Então tá aí, para cada um dos temas aqui, viagem, tecnologia e educação, ele tem um roteiro completo aqui de Reels para você gravar. Então se você produz conteúdo, por exemplo, toda vez que você teve uma ideia, você vai jogando aqui na sua planilha e depois você simplesmente arrasta e pede para ele criar automaticamente o roteiro para você. Ou fazer qualquer outra coisa com aquele tema, né? Outra ideia também é fazer resumo de texto. A gente tem um texto longo aqui e quer que ele resuma esses textos aqui em no máximo 6 palavras. Então vou pedir aqui para ele, resuma a frase em no máximo 6 palavras. Ele está aqui carregando e pronto, vendas aumentaram 20% devido à campanha. Vamos colocar na de baixo também. Produtividade caiu por aumento de faltas. E a gente pode usar também para fazer análise de dados. Você tem uma coluna aqui, por exemplo, com um índice, aqui é o número de vendas, janeiro, fevereiro e março. E você quer, por exemplo, que todos os meses que tenham mais de 1.000 vendas, ele analise como bom. Todos os meses que tenham entre 500 e 999 vendas, ele classifica como bom. E abaixo de 500 vendas, ele classifica como ruim. Você pega aqui a tabela de todos os meses de venda e ele faz análise automática. Ou mesmo para edição de planilha. Se você tem outras colunas aqui com outros números, você pode pedir, eu quero que você some as células X com a célula Y, divida pela célula Z e classifique a tendência mensal. Então, de repente, você está querendo fazer alguma automação aqui na sua planilha e não sabe, e talvez você precise saber uma função ali complexa, você simplesmente vai escrever exatamente o que você quer que ele faça e o ChatGPT vai fazer para você de forma automática e depois você simplesmente vai replicando aqui nas demais células. Aqui outro caso também, criação de material de estudo, né? A criação de perguntas. Você pode colocar diversos tópicos aqui e pedir para ele gerar um quiz baseado naquele tópico. Então, vou colocar aqui, crie 3 perguntas com gabarito para alunos do ensino médio para prova do Enem baseado no tema. Comercial, A2, Enter. Então tá aí, já criou do primeiro tópico aqui, História do Brasil. Vamos pedir para ele criar os outros agora, Inteligência Artificial e Matemática Básica. E pronto, ele terminou. Então, como eu falei, os casos de uso
disso aqui são praticamente infinitos. Eu tenho certeza que você assistindo esse vídeo, você já pensou em inúmeras outras formas de utilizar isso aqui. Eu estou usando exemplos sempre com no máximo 3 linhas aqui, mas imagina planilhas com uma quantidade muito grande de linhas, de 50, de 100 linhas, que você precisa fazer alguma classificação baseada naquelas células, ou pedir para ele criar qualquer coisa baseada naqueles dados, e você simplesmente dá o comando uma vez e depois o seu único trabalho é ir arrastando a célula aqui, que ele vai fazendo automaticamente em todas as linhas que você tiver e nas posteriores que você incluir aqui, por exemplo. Você tem também a possibilidade de, no próprio ChatGPT, pedir as respostas em forma de planilha, mas aqui você pode fazer baseado nas suas planilhas já organizadas no Google Sheets, ou pode também estar exportando depois para o seu Excel, e vai estar com a inteligência do ChatGPT integrada aqui. Então é isso, tenho certeza que essa funcionalidade vai te ajudar, independente do seu trabalho, do seu estudo, da sua área de atuação. Essa funcionalidade vai ser útil para você de diversas formas. E por enquanto é isso, vou ficar por aqui. Um abraço.